Oi, oi, oi! Que bom poder estar aqui com você mais uma vez para a leitura contada do livro Através dos Nossos Olhos. 12 mulheres com lições extraordinárias. E eu estou muito feliz porque hoje é o penúltimo capítulo que nós vamos estar fazendo esta leitura. É o capítulo de número 11, que foi escrito pela Elaine Rocha. Olha aí, uma mulher extraordinária, a Elaine Rocha. E antes de eu falar um pouquinho sobre a Elaine, eu quero que você que ainda não é inscrito aqui no canal, pare um pouquinho e já se inscreva. Toque no sininho para você receber as nossas notificações, para ser um dos primeiros, uma das primeiras a receber os meus vídeos. Compartilhe também com mais pessoas, compartilhe com os amantes da leitura, compartilhe com aqueles que amam ler e que amam escrever. Fazendo assim, você está sendo generoso, generosa e ainda abençoa aqui o canal. Faz com que o canal tenha maior relevância e transmite também para mais pessoas, alcance mais pessoas. Gente, a Elaine Rocha, ela é uma mentora, uma mulher inspiradora que promove transformação ao universo feminino. É isso mesmo. Ela é formada em ciências contábeis, pós-graduada em gestão e supervisão de pessoas. Ela tem uma paixão de ajudar pessoas a se descobrirem na vida e nos negócios. É uma mulher focada no aumento da autoestima e da autoconfiança da mulher. A Elaine Rocha, ela inspira, motiva as mulheres através do seu trabalho como mentora, palestrante e escritora. Ela escreveu o projeto Menina dos Olhos de Deus, que alcançou mulheres em Itaguaí, Rio de Janeiro, e tem se expandido para o mundo. Ela é fundadora também do Instituto Rocha, dedicada à promoção do desenvolvimento pessoal e do alinhamento com propósitos. A missão de Elaine é apoiar as pessoas, ajudá-las a despertar os seus sonhos. Ficou interessado nessa mulher extraordinária, em conhecê-la, seus projetos, seus trabalhos, se conectar com ela? Fique tranquilo. Eu vou estar deixando aqui, olha, na descrição desse vídeo, os meios para você se conectar com ela, os meios das suas redes sociais e para você desenvolver momentos extraordinários com a Elaine Rocha. Gente, a Elaine Rocha, ela escreveu esse penúltimo capítulo, a Rebeca, Viver sob Princípios. Ela começa escrevendo sobre a Sara. A Sara tinha morrido já fazia 3 anos e Abraão havia enterrado sua amada e linda esposa na caverna de Macpela, em Hebrom. E ele estava desesperado porque até aquele momento o seu filho da promessa, o Isaac, continuava solteiro e muito triste com a morte da mãe. Abraão não queria que a sua descendência fosse de cananeus idólatras que dominava toda aquela região de Canaã, a região do Líbano, da Síria e da Jordânia. Ele estava ansioso para encontrar uma mulher para Isaac antes que ele se envolvesse com uma mulher cananeia. Você já ouviu falar, já leu essa passagem da Bíblia que fala sobre a Rebeca? A Elaine Rocha, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela foi lá em Gênesis, capítulo de número 24, e explana aqui para nós um pouco sobre a Rebeca. Em Gênesis 24, do versículo 1 ao 5, ela explana que assim que Abraão chamou seu servo fiel Eliezer e pediu a ele para ir à terra de onde ele saiu,
Padã Arã, encontrar uma mulher do seu povo para seu filho Isaque, pois este já tinha entre 39 a 40 anos de idade e precisava construir uma família para dar continuidade à promessa de Deus. Abraão, apesar da total confiança que tinha no seu servo Eliezer, o fez jurar que ele não pegaria nenhuma mulher de Canaã para ser a esposa de Isaque. Já podemos imaginar o temor que este servo deve ter tido em relação a essa missão, recebida com muita responsabilidade. Eliezer se preparou para cumprir o compromisso firmado com o seu senhor e levou consigo 10 camelos e muitos presentes, e foi em busca de uma mulher para seu filho, o filho de Abraão, Isaque. A história bíblica nos conta o quanto Abraão sentia firmeza no seu servo Eliezer, pois muito antes de Isaque nascer, conversando com Deus, ele disse que como ele não tinha filhos, seu herdeiro seria o seu servo Eliezer. Porém, Deus respondeu que não, pois seu herdeiro seria um filho gerado por ele mesmo. Essa ideia de Abraão surgiu porque ele era muito triste envelhecer sem ter um herdeiro que pudesse cuidar dele e de sua mulher Sara. E a lei da época permitia que o casal sem filho adotasse um escravo como legítimo herdeiro. Ainda bem que Abraão conversou com Deus antes de lavrar essa sentença na presença do juizado, pois com Ismael, apesar de amá-lo, ele não reconheceu como filho e o liberou juntamente com sua mãe para serem livres e partirem, atendendo a mais um pedido de Sara. Gente, é impressionante. As Sagradas Escrituras é maravilhosa, porque Deus é um Deus de detalhes. E o tempo todo Ele cuidou para que a sua promessa se cumprisse na vida de Abraão. E não é diferente com a gente hoje. Não é diferente porque, acredite, quando uma promessa lhe é colocada para você, aquele versículo bíblico salta aos seus ouvidos, aos seus sentidos, creia somente que vai acontecer. O nosso Pai Celestial não deixa nada passar desapercebido. E foi isso que aconteceu. Em Gênesis 24, versículo 12, foram muitos dias de viagem. Então Eliezer fez uma oração ao Deus de Abraão, pedindo que ele encaminhasse até o poço para onde ele estava se dirigindo, para dar de beber água aos camelos, a moça que seria a noiva de Isaque. Ele ousou em sua oração e foi mais específico ainda, pedindo a Deus para ter certeza de que havia encontrado a mulher certa. Essa moça deveria oferecer água para ele e também para os seus camelos. Essa foi a petição de Eliezer ao Deus Todo-Poderoso. E para sua surpresa, quando começou a se aproximar do poço, ele avistou uma linda moça com um jarro no ombro, começando a retirar água do poço, e Eliezer correu em sua direção e pediu-lhe água para beber. Ela olhou para ele e disse que lhe daria água até ele saciar toda a sua sede. E sem ele pedir, ela se ofereceu para dar de beber a todos os camelos, que eram 10 camelos. Então, olha que interessante, o Eliezer, o servo de Abraão, ele foi ali na direção do que Abraão disse para ele. Eliezer acreditava no Deus de Abraão. E ele também fez uma oração a Deus para que o conduzisse na direção certa, para que o levasse direto àquele lugar conforme Abraão tinha instruído para ele. E Deus o ouviu, porque Deus ouve. Deus ouve as suas orações.
Deus ouve o seu clamor. Quando você se dispõe a se colocar diante dele, na presença dele, e abrir o seu coração e falar para ele, contar para ele tudo quanto está acontecendo, ele ouve você. Acredite, você e eu temos um Deus, um Pai, um Paizão, que em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nossa graça maravilhosa, o nosso favor, ele nos ouve e ele nos responde. Para ele não há impossíveis. Às vezes o impossível ronda o nosso ser, ronda a nossa alma, dizendo que não vamos conseguir, que não vai dar certo. Mas o Pai Celestial sonda a sua alma e o seu coração, os seus pensamentos. Ele nos sonda, ele te conhece muito bem. E ele ouviu Eliezer. Não vai ouvir você? Não vai nos ouvir? É óbvio que vai. A escritora continua aqui. A história bíblica não fala, mas se fizermos uma pesquisa, iremos saber que um camelo tem a capacidade de beber quase 100 litros de água de uma só vez. Podemos imaginar que depois da longa viagem, todos deveriam estar com muita sede. E eram 10 camelos. Gênesis 24, 18. Enquanto ela servia água aos camelos, indo e voltando ao poço diversas vezes, Eliezer olhava para ela, não com maus olhos, mas com os olhos de admiração e alegria, ao imaginar que ele havia feito um pedido a Deus pouco tempo antes, e agora estava olhando aquela bela mulher servindo os 10 camelos do seu patrão, da maneira exata como ele havia pedido, confirmando aquela que Deus designou para ser a mulher do seu filho, do seu Senhor, do filho do seu Senhor, Abraão. Você consegue visualizar a cena e a expressão de surpresa do Eliezer, vendo a bênção que ele estava recebendo de Deus através da realização do seu pedido? E é lindo mesmo. Do momento em que a gente faz uma oração ao Pai, do momento que a gente coloca a nossa vida diante dele e aguardamos, e logo, quanto menos imaginamos, quanto menos esperamos, acontece. E aí, olha só, estender as mãos para receber e dizer: eu recebo as minhas bênçãos, Senhor, riquezas preciosas, as bênçãos que o Senhor preparou, que eu pedi para o Senhor. Eliezer estava basbacado de ver o que ele havia pedido se concretizando diante dos seus olhos. Só com essa atitude de Rebeca, já podemos imaginar o quanto ela era uma mulher prestativa, proativa e trabalhadora, que se preocupava em ajudar pessoas que ela nem conhecia. Provavelmente Eliezer não estava viajando sozinho, devia estar com outros servos e qualquer um deles poderia ter tirado água do poço, mas ela fez questão de servir sem obrigação nenhuma. Só isso já demonstra uma qualidade muito incrível de Rebeca, já que hoje as pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas e tudo gira em torno delas, enquanto Rebeca estava ali servindo ao próximo. Que lindo, meu Deus. Aqui a escritora deixou bem claro, né, a importância do servir, a importância de nós nos posicionarmos e servirmos pessoas, como a Rebeca fez. A Rebeca, um homem estranho, né, tipo, pediu água, né, o Eliezer pediu água, ela já tentou ali ver os camelos e tal, e ela tirou água do poço e ela serviu. A importância de nós servirmos. Eliezer continuou observando Rebeca, servindo a todos, e quando ela termina de saciar a sede dos camelos, ele a presenteia com joias
e lhe pergunta de quem ela era filha e se na casa de seu pai havia hospedagem para ele. Prontamente ela responde que tem palha, tem forragem e tem lugar para ele dormir. Ele deve ter pensado: esta mulher é um anjo. Então ele vai para a casa dos pais de Rebeca e conhece a mãe, o pai, Betuel, e o irmão dela, o Labão. Olha que lindo, gente. Então, tudo estava acontecendo conforme Eliezer havia feito o pedido para Deus em oração. A Bíblia nos conta que Betuel era sobrinho de Abraão, então a Rebeca era sobrinha neta de Abraão. Eliezer é convidado para comer com eles, mas diz que só vai se alimentar depois de contar a razão de estar ali naquele momento. E você pode confirmar isso em Gênesis 24, versículo 25. Então ele começa a contar que é servo de Abraão, que prosperou na terra de Canaã, que seu filho Isaque seria herdeiro de tudo e que o rapaz estava triste com a morte da mãe. Então o pai pediu para que ele fosse buscar uma esposa na terra de sua parentela, a fim de que seu filho não se casasse com uma mulher cananeia. Disse que recebeu aquela incumbência através de Abraão. E quando estava se aproximando, orou a Deus pedindo que a moça indicada para casar com Isaque deveria dar-lhe de beber e também a todos os seus camelos. Betuel e Labão ficaram emocionados com toda aquela história e creram ali de todo o coração que realmente foi Deus que enviou a Rebeca, que era uma pessoa que tinha prazer em ajudar as pessoas. Eles consentiram no casamento entre Rebeca e Isaque e firmaram o acordo. Eliezer já queria levá-la no dia seguinte, mas os pais queriam que ela ficasse mais alguns dias antes de partir. Como Eliezer insistiu em voltar logo, eles deixaram a decisão por conta de Rebeca, demonstrando que ela também tinha voz na família. E ela confirmou que estaria pronta para partir. Então a família abençoou, dizendo: "Sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos." Gênesis 24, versículo 60. Algo interessante acontece aqui, que eu tenho certeza que você também vai ter insights maravilhosos aí. O que muitas pessoas não entendem é o poder que tem um acordo. Elas acham muito estranho na Bíblia nos contar que quando Eliezer e Rebeca chegaram em Canaã, e ela se encontrou com Isaque, ele a pegou e foi direto para a tenda consumar o casamento sem se casar. Enganam-se, porque na verdade o acordo que havia sido feito significou que Rebeca já saiu da sua casa de Padã Arã comprometida e casada com Isaque. Era assim que acontecia, gente. O acordo era feito entre as famílias. Ela já estava casada com Isaque. Do momento que ela disse sim, do momento que a família ali aceitou Eliezer. Então, ao chegar lá, eles só foram consumar o fato. Naquela época, ninguém saía da sua cidade para se casar. Elas já iam casadas, com um acordo firmado. Foi por isso que Abraão fez Eliezer jurar. Olha que impressionante, hein? Foi por isso que Abraão fez Eliezer jurar, porque ele recebeu a autoridade do seu senhor para firmar aquele acordo com a mulher que ele escolhesse. Por isso Eliezer já saiu pronto para formalizar o acordo. Com os camelos, as joias de ouro e prata, os vestidos e outros presentes que serviam como dote.
A escritora diz: eu não sei você, mas essa decisão ousada dela me chamou a atenção. Principalmente porque hoje em dia nós precisamos de todas as certezas e respostas, além de conhecer todas as condições para poder nos deslocar de nossas casas para um lugar desconhecido. Ou ousar fazer alguma coisa bem diferente na nossa vida. Rebeca é um exemplo de mulher fora do tempo e do quadrado. Porque ela foi uma mulher ousada, de fé, e acreditou sem provas naquilo que estava sendo falado ali por Eliezer. O que você faria no lugar de Rebeca? Pergunto isso porque hoje não nos convencemos apenas com a promessa, como a palavra já diz, promessa. Precisamos também da revelação do profeta, da confirmação através do sonho, e depois de tudo isso ainda ficamos na dúvida e nos perguntando: será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que estou imaginando? Rebeca não teve dúvidas e tomou a decisão de se casar com um homem a quem ainda ia conhecer. Decidiu deixar a sua família, a sua parentela imediatamente. Sair da sua cidade, abrir mão de todos os seus costumes para entrar em uma cidade que nem sabia onde ficava. Ela demonstrou que, além de jovem e bonita, tinha visão e estava pronta para se aventurar e servir. Enquanto hoje vemos tantos jovens imaturos e indecisos diante da vida. Gente, aqui é tremendo. Fala sério, deixa o seu comentário aqui. Isso aqui é tremendo. São inúmeras pessoas, inúmeros de nós que duvidamos. Temos a promessa e quando estamos prestes a tomar posse dela, duvidamos. A Rebeca não duvidou. Em Gênesis 24, versículo 62, está escrito não, ela explana, né? Ela dá o entendimento. Então, eu imagino que durante as 3 semanas de viagem, ela se concentrou naquilo que ia viver lá na frente, nas coisas que iria encontrar. Ela não ficou pensando no que poderia acontecer de pior, mas nas coisas boas que estavam por vir. Aqui é muito interessante falarmos um pouquinho sobre o que? A visão. Tenha uma visão do que você deseja. Tenha uma visão. Você solteira, solteiro, tem uma visão do seu casamento, do que é o casamento. Tenha uma visão dos seus negócios. Tenha uma visão do que você quer fazer. O profeta Abacuque, está escrito lá que ele disse: escreva a visão em tábuas, para que quem passar, ainda que passe correndo, veja, leia a sua visão. Sabe, vamos pegar isso e vamos escrever a nossa visão. Escreve a sua visão para as áreas da sua vida. Escreva a visão das áreas da sua vida, porque a Rebeca, nesse período de viagem, sabe, ela não titubeou, ela não duvidou em nenhum momento. Ela tinha uma visão do casamento dela. A Bíblia nos conta que quando a caravana estava se aproximando no deserto de Negueb, perto do anoitecer, ela viu um homem vindo do campo na direção deles. Então ela perguntou a Eliezer: quem era aquele homem? Gênesis 24, 62 ao 65. E ele respondeu que era o Isaac. Naquele momento ela desceu do camelo, cobriu o rosto com véu em sinal de respeito, um sinal de honra, porque não era ela uma mulher que estava ali para se exibir e aparecer. Ela estava ali porque havia sido prometida, havia uma aliança firmada, existia uma regra que também deveria ser cumprida, e ela estava se guardando para o seu marido. Infelizmente, o que vemos hoje são mulheres que querem tanto aparecer que acabam não sendo escolhidas.
mas escolhendo e se jogando sem esperar uma orientação de Deus. Então, o pôr o véu significava que ela era uma mulher prometida. Era uma mulher... significava que ela era uma mulher que tinha uma aliança com um homem. Por isso que o casamento de muitas hoje acaba não dando certo, porque não esperam, mas se jogam com pressa. Em Gênesis 24, versículo 67, os dois foram andando na direção do outro e ao vê-la, Isaac se apaixonou por ela. Nos casamentos arranjados daquela época, não se falava em amor, porque era simplesmente a união entre famílias com intenções diversas. Nesse caso, o casamento seria entre duas pessoas que não se conheciam, mas que se apaixonaram à primeira vista. É uma história linda, uma história de amor, uma história de promessa. Então, olha que interessante. Não se falava de amor. Se falava em unir famílias. Se falava em unir famílias e outras intenções, tipo dotes, essas coisas. E o amor, Eli, né? Você perguntaria, e o amor? Eu acredito que ele vinha com o tempo. Eu desejo, a escritora diz, que você se espelhe na vida de Rebeca, porque ela soube esperar o tempo certo de Deus. Entendeu e aceitou que tinha de viver as promessas dele para a vida dela. Então ousou na hora certa, soube fazer escolhas direcionadas. Ela era uma mulher hospitaleira, porque Deus é hospitaleiro. Ela também era generosa, porque sabia servir ao próximo. E o nosso Deus é aquele que ama quando servimos de todo o coração as pessoas que estão ao nosso lado e precisam de nossa ajuda e solidariedade nas mais diversas áreas. Depois de casada, ela e Isaac prosperaram muito e viveram perto do poço onde acharam água e o chamaram de Seba. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba. E até hoje este é o nome da cidade mais populosa e próspera do deserto de Negueb, do sul de Israel. Gênesis 25, 21 é explanado que Rebeca passou 20 anos de sua vida casada, mas estéril. E isso é forte, porque Sarai também era estéril. Isaac orou muito e pediu a Deus que mudasse esse quadro para que sua mulher pudesse engravidar e lhe dar um filho. Deus ouviu as orações e ela ficou grávida e deu à luz os gêmeos Esaú e Jacó, que vieram a cumprir a promessa de Deus na vida dela, porque já era fato que estava por acontecer, mas foi preciso passar por esse tempo de preparação para o que viria, porque a história de Esaú e de Jacó também são histórias extraordinárias. Esaú e Jacó foram filhos gêmeos de Rebeca. Uma coisa interessante foi que Rebeca passou 20 anos sem engravidar. E a Sagrada Escritura diz que o seu marido Isaac orou continuamente. Ele não parava de orar por ela, até que ela engravidou. E quando engravidou, olha aí, as bênçãos de Deus são assim, né? Foi de gêmeos. Não foi um só, foi de gêmeos. O nosso Deus é tremendo. Gente, eu paro por aqui. A nossa leitura para esse vídeo não ficar tão extenso. Tem muito mais. É uma riqueza de detalhes. A nossa amada escritora, a Elaine Rocha, soube muito bem detalhar sobre a vida, a história de Rebeca. Ela dá continuidade aqui com riquezas de detalhes, mas eu paro por aqui. Eu te deixo curioso, curiosa, para você poder obter este livro e ter este capítulo nas suas mãos e se usufruir desse capítulo maravilhoso sobre a Rebeca, certo?
Ficamos por aqui. Não deixe de olhar a descrição deste vídeo, os links para você ter acesso, para você garantir aí o seu livro, ter acesso a Elaine Rocha, que foi a escritora desse capítulo de número 11 do livro, e também pegar ali os links para você ter acesso às redes sociais da escritora. Maravilha, então? Não se esquece de curtir e compartilhar com os amantes da leitura mais esta leitura contada. Até o próximo vídeo!